Então quero convidar você a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Essa é a 10ª mensagem da exposição que estamos fazendo da carta de Paulo aos Filipenses. Já estamos chegando no último capítulo, ok? Então hoje nós vamos ler Filipenses 3, 17 ao 21 e depois vamos ler o versículo 1 do capítulo 4, ok? Já abriu a Bíblia? Então vamos à leitura. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Amém. Bom, o tema da pregação de hoje é sem retorno. Jesus, o caminho sem volta. Sem retorno. Jesus, o caminho sem volta. Jesus, no Evangelho de João, certa vez disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Está em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele não disse: eu sou um caminho entre vários que possam existir. Ele não usou um artigo indefinido. Pelo contrário, ele usou um artigo definido e ele disse: eu sou o caminho. Com isso, Jesus estava dizendo que ele é o único caminho da humanidade, o único caminho para o homem chegar-se a Deus, o único caminho possível para que nós, seres pecadores, tivéssemos novamente acesso ao Pai. Só Ele pode nos dar e nos conduzir à vida eterna. Essa é a fé que nós confessamos, essa é a fé que nós encontramos na palavra de Deus. Ou Jesus é de fato o único caminho, ou nada mais é. A boa notícia é que Jesus é de fato o único caminho e Ele pode nos levar ao Pai. Então nós vimos aqui em exposições passadas ainda dentro dessa série, que Paulo nos fala das etapas desse caminho de salvação, dessa jornada de fé. Paulo vai falar que existem algumas etapas no caminho da salvação das nossas vidas. Nós vimos aqui que nós falamos sobre a eleição, que nada mais é de que Deus nos escolhendo antes da fundação do mundo, antes de nós nascermos, Deus já tinha nos escolhido para a salvação. Tem uma outra etapa, é a regeneração. Então é o momento quando nós de fato somos salvos, nascemos de novo e Deus nos salva da culpa do nosso pecado, aconteceu no passado com a morte de Jesus na cruz. Tem o momento da santificação, que é o que está acontecendo nas nossas vidas nesse momento, obra do Espírito Santo. Deus está nos salvando do poder do pecado que nos enrola, que fazemos coisas que não devem. O Senhor está nos salvando nesse momento das nossas vidas. E tem outro momento chamado de glorificação, que Deus vai nos salvar, então, em definitivo, da presença do pecado, onde nós teremos uma existência que não mais haverá mal, erro, tristeza, dor. Isso a Bíblia chama de glorificação. Essa é uma sequência: eleição, regeneração, santificação. Junto à regeneração está a justificação. Então, eleição, regeneração, justificação, santificação e glorificação é uma sequência sem volta. É uma sequência que alguns, eu sou um desses alguns, acreditam que é inquebrável. Eu creio nisso. Esse é o compromisso de Deus com os seus eleitos, com aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo.
E a palavra de Deus diz isso. Aqui mesmo no livro que nós estamos estudando, Filipenses 1,6, diz que Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Ele começou uma boa obra, Ele nos chamou, nos regenerou, nos justificou, está nos santificando, e Ele é fiel para levar até o fim. Se Ele começou, então Ele vai levar até o fim, que é a glorificação. Outro texto, João 6,37, diz: todo aquele, Jesus falou isso, todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que vem até mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, se Deus te salvou, se você foi escolhido, é impossível que você seja lançado fora, porque Jesus disse: de maneira alguma o lançarei fora. Romanos 8,35 diz que nada tem o poder de nos separar do amor de Deus. É o famoso texto onde nós cantamos, né? Nada nos separará do amor de Cristo. Romanos 8,35. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Nada vai impedir que essa corrente, que essa sequência graciosa e gloriosa aconteça na vida dos salvos. Outro texto ainda de Romanos 8,30, é um texto clássico, diz que todos aqueles que Deus elegeu, ou predestinou, Ele também chamou. Todos que chamou, Ele justificou. Todos que justificou, Ele glorificou. O texto não tem um mas, não tem um porém, talvez. Não, o texto é uma sequência lógica. Todos os que Deus chamou, Ele vai levar até o fim nesse projeto e vai glorificar. Essa é a promessa de Deus para os seus eleitos. Essa é a convicção que alguns estudiosos da Bíblia têm e chamam de perseverança dos santos. Eu creio nisso. Isso é um consolo enorme, gigante para a minha alma. Andar com Jesus, queridos, é um caminho sem volta, sem saída, sem retorno. Se de fato você não lê, é um caminho sem volta, sem retorno. Você tem essa convicção? Você tem essa certeza dentro de você? Ou você está na dúvida? Será que faz alguma diferença ter essa certeza? Com certeza faz muita diferença. No versículo 1 do capítulo 4 que nós acabamos de ler, Paulo nos exorta a permanecermos firmes. Firmes no sentido de inabaláveis, constantes, cravados, fixados, colados no Senhor Jesus. Paulo nos exorta a termos essa postura. Mesmo diante de ameaças que surjam no nosso caminho. E Paulo está lidando com uma ameaça, com um perigo, com algo desagradável que está acontecendo na igreja de Filipe e que está atrapalhando o desenvolvimento da fé da igreja e de alguns irmãos. Mesmo diante de ameaças, mesmo que surjam situações adversas, ou mesmo, é o caso de Paulo, que você seja preso, permaneça firme no Senhor. Mas como permaneceremos firmes no Senhor? Como que podemos ter uma convicção de que Cristo é a única solução ou o único caminho eficaz para as nossas vidas? É sobre isso que eu quero discorrer hoje nessa pregação. Então, como eu disse, Paulo no capítulo 4, versículo 1, diz que existe modo de nós permanecermos firmes. Deste modo, se vocês agirem assim, vocês vão permanecer firmes no Senhor. Paulo está concluindo o raciocínio do texto que nós lemos no último. Tudo que nós lemos é para chegar na conclusão. Ali no 17 ele começa a desenvolver um argumento, e ele chega então no versículo 1 do capítulo 4, concluindo o seu argumento, que ele diz: agindo assim, deste modo, vocês vão permanecer firmes, colados, cravados, fixos no Senhor. Mas antes de eu entrar aqui no corpo da mensagem, eu queria ainda fazer uma ilustração. Às vezes, nós compramos alguns itens ou alguns produtos. Eu entendo aí da lei, mesmo que existe uma lei do arrependimento, que são 7 dias no nosso país, mas mesmo assim, existindo essa lei do direito do consumidor, você compra produtos e alguns produtos diz sem direito à devolução, sem direito a retorno. Existe isso, né? Em alguns tipos de produto. Por exemplo, se você for comprar roupa íntima, provavelmente não tem direito à devolução.
Às vezes você vai fazer um contrato de um curso, um trabalho, alguma coisa, e você tem que dar uma entrada. E lá no contrato está que essa entrada, caso você se arrependa de fazer o curso, ela não tem devolução. Isso é muito comum nós encontrarmos em alguns contratos. E dentro dessa ideia de sem retorno, eu queria trazer aqui uma ilustração de algo que eu aprendi, que eu ouvi. Eu não sou do ramo da aviação, eu não conheço bem isso, mas eu aprendi isso e faz sentido. Certa vez alguém me ensinou que em épocas antigas, no início da aviação, quando não existia tanta tecnologia, quando o painel dos aviões não era aquela loucura de tanto botãozinho e luz, né? Nos tempos de início do século XX, então com pouca tecnologia, os aviões eles tinham alguns marcadores no seu painel, e um desses marcadores chamava-se ponto de retorno. Era uma luzinha, e toda vez que se fazia uma viagem de avião, e uma viagem um pouquinho mais longa, para se deslocar do ponto A até o ponto B, quando chegava na metade da viagem, acendia a luz, ou um pouquinho antes da metade, acendia a luz de retorno, naquele painel. Estava sinalizando para o piloto, dizendo: olha, a partir de agora, você não vai ter mais combustível para retornar de onde veio, você só vai ter que ir para frente. Então, se o avião decolasse e percebesse no meio da viagem, no início da viagem, que o avião tivesse alguma falha, alguma coisa, e o piloto estava esperando para ver no que ia dar, ele tinha até a metade, até acender essa luz para dizer: opa, vou voltar ao ponto A e não vou seguir ao ponto B. Porque a luzinha dizia que ele não teria mais combustível suficiente para voltar do local que ele decolou. Então isso era o ponto de retorno. Eu quero saber se no seu relacionamento, meu querido irmão que nos assiste, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Jesus, já acendeu no seu painel da vida cristã a luz do sem retorno? Já acendeu? Essa luz que diz: agora não dá mais para pular do barco, agora eu vou com Jesus até o fim, não tem jeito, não sai mais deste caminho. Já acendeu a luz de sem retorno no seu relacionamento com Jesus? Ou seja, dentro de você já existe essa convicção de que não tem como viver longe de Jesus, mesmo que as coisas deem errado na vida, que tudo, tipo a vida de Jó, tudo dê errado. Não tem como eu abandonar a Cristo, não tem como. Você já tem essa convicção forte dentro de você. Essa convicção é a luz do retorno acesa. Se você não tem essa convicção, é porque a luz do retorno não acendeu. Não tem como abandonar a Cristo. É inconcebível para você essa ideia. Ou o seu compromisso com Jesus é circunstancial, ou o seu compromisso com Jesus é apenas emocional, ou na linguagem moderna é um relacionamento líquido que você tem com o Mestre. É assim? Ou ele é forte, sólido, que não tem mais como voltar atrás? Eu lembro até comentei isso na nossa última reunião do presbitério da igreja, do chamado de Eliseu. Quando Eliseu foi chamado por profeta Elias para um caminho de discipulado, Eliseu estava trabalhando, ele provavelmente tinha condições, ele era rico, e ele estava lá, a Bíblia fala, está em 1 Reis capítulo 19, ele estava no campo com seus bois e com o arado, ele estava arando a terra com 12 juntas de boi, e o profeta vem e chama ele. Quando o profeta chama ele, Elias chama Eliseu no mesmo instante, ele pega todo o arado, toda a madeira do seu trabalho e faz uma grande fogueira e sacrifica todos os bois a Deus e segue Elias. O que significa isso? Essa ação de Eliseu era um compromisso irreversível com o profeta Elias. Ele não podia mais voltar atrás, voltar a ser um dono de terra, porque ele queimou a sua carteirinha de OAB, da CRO, sei lá o quê. Ele queimou, ele dizia: olha, não posso mais voltar a ser o que eu era.
daqui para frente eu só sigo o profeta e vou ser um profeta de Israel. No seu coração, você tem um compromisso nesse nível com Jesus? Essa é uma convicção que você tem dentro de você? Entrando no texto que nós lemos, acabamos de ler, até aqui, então, na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo, ele começou lá no capítulo 2, está fazendo isso também no capítulo 3, então até aqui Paulo vinha combatendo um grupo de pessoas legalistas, um grupo de pessoas moralistas, que eram os cristãos judaizantes, que estavam infiltrados na igreja de Filipe, distorcendo o evangelho, prejudicando a fé da igreja. E Paulo está combatendo esses legalistas. Só que me parece que nessa perícope, nesse texto que nós acabamos de ler, não é a esse grupo que Paulo está combatendo. Paulo não está falando deles aqui. Me parece que Paulo está falando de um outro grupo, diferente dos legalistas e moralistas, mas que também eram nocivos à igreja de Filipos. Não se trata dos cães ou maus obreiros ou cristãos judaizantes que Paulo fala no versículo 2 do capítulo 3. Porque a conduta desses homens que nós lemos no versículo 18 e 19 sugere que esse grupo seja um outro grupo e que suas práticas são diferentes dos judaizantes. Esse grupo, para alguns estudiosos da Bíblia, o grupo chamado de libertinos. O primeiro grupo, então, os judaizantes. Esse grupo aqui eram os libertinos, que eram pessoas dadas à lascívia, à prostituição, à imoralidade. Eram pessoas totalmente desregradas em suas vidas. Eram homens que se entregavam aos prazeres da carne de maneira desmedida. Eram glutões, beberrões, grosseiramente imorais. E além de tudo, pretendiam ser cristãos. É mole? Já tinha naquela época, tem hoje ainda. Os moralistas pregavam a obediência à lei para que você alcançasse a salvação. Na teologia dos moralistas ou legalistas, a salvação era por merecimento, era uma conquista sua pelas suas obras, pela sua espiritualidade. Já os libertinos, que é esse grupo que nós estamos agora enfocando hoje aqui, eles pregavam a salvação somente pela fé. Ó, viu? Eles pregavam a salvação somente pela fé. Eles não dependiam das obras. A salvação para eles não era meritória. Só que eles acreditavam que uma vez que eles eram salvos pela fé, não importava mais nada que eles fizessem com a vida deles. Não importava. Nada ia mudar o fato deles serem salvos. E então eles viviam de maneira desregrada. Não seguiam normas. Eles faziam o que os apetites, o que a vontade da carne e os seus desejos mandavam. Eles misturavam a sã doutrina, o cristianismo, com o paganismo. Porque essa ideia, ela é uma herança dos epicureus. Os epicureus eram um grupo grego que defendia da onde vem também o gnosticismo, que defendia que a carne é má. O espírito é bom, mas a carne é má. Então o importante é você se dedicar às coisas do espírito. E aquilo que você faz na carne não tem valor nenhum, não interessa. Você pode fazer o que quiser na carne, que isso não importa, porque a carne é má. Então os epicureus eram também imorais, lascivos, se dedicavam às práticas espiritualistas, mas ao mesmo tempo eram imorais, porque não interessava o que faziam na carne. Me parece que esses libertinos, que agora estavam querendo ser crentes, misturaram essas ideias gregas com o ideal cristão. Esse grupo de libertinos, os moralistas, que eram os judaizantes, eles eram mestres e evangelistas. Eles andavam de cidades em cidades. Eles não eram da igreja de Filipos. Eles eram uma ameaça externa. Eles andavam por ali, iam na igreja, mas não eram da igreja, eles eram uma ameaça externa. Mas os libertinos, eles estavam dentro da igreja.
eles eram uma ameaça interna. Este grupo representava uma séria ameaça ao Evangelho. A moral da igreja e a fé dos irmãos. Paulo, no versículo 18, vai dizer que eles eram inimigos da cruz de Cristo. Pesado. Inimigos da cruz de Cristo. Suas vidas desregradas colocavam em risco a integridade espiritual dos crentes. Confundiam os novos convertidos. Os novos convertidos olhavam para eles e achavam que eles eram um modelo de fé. Então eles confundiam os novos convertidos. E também acabavam por afastar os não cristãos. As pessoas olhavam para a vida desses libertinos e diziam: isso é ser cristão? Você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi muitas vezes, infelizmente. Quando um não cristão olha para um cristão, que é um péssimo cristão, e esse não cristão diz: ainda diz que é crente. E ainda alguns dizem: esses crentes são os piores. Você já ouviu isso? Uma vergonha. Muito triste, eu já ouvi isso. Não falaram para mim, graças a Deus, porque conheceram alguns crentes desse naipe aí. A vida desses inimigos da cruz, que estão na igreja, é uma contradição. Vai contra aquilo que Jesus conquistou na cruz e contra aquilo que a cruz requer de nós. Ok, mas quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Que o versículo 18 e 19 que nós lemos fala. Quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Como saber se eu não estou sendo um inimigo da cruz de Cristo? É possível, pastor? Sim, é possível, meu irmão. Como saber que eu não estou sendo um inimigo da cruz de Cristo? Paulo, então, dá aqui pelo menos 6 elementos ou 6 dicas a respeito dos inimigos da cruz de Cristo. O primeiro é que há muitos, diz o versículo 18. Há muitos, diz o texto aí que nós lemos. Não são a maioria, mas são muitos. Eles são como joio em meio ao trigo. São lobos junto das ovelhas. E pelo texto e pelo alerta de Paulo, nós percebemos que as ideias desses libertinos, inimigos da cruz de Cristo, estavam influenciando algumas pessoas na igreja. Eram como maçãs podres dentro do cesto das maçãs boas. E você sabe o que acontece quando uma maçã podre fica junto de maçãs boas. Sabe, né? As boas apodrecem. Os maus exemplos, as más companhias, os más costumes corrompem os bons costumes. Então, a vida deliberada no pecado não pode ser tolerada na igreja. Essa é a lição. A maçã podre precisa ser confrontada. E se não melhorar, precisa ser removido. Segundo, eles eram inimigos da cruz de Cristo, versículo 18. Inimigos da cruz de Cristo. Eram inimigos da cruz de Cristo porque eram crentes mundanos, porque eram crentes carnais. Eles não queriam morrer para a carne, não queriam abandonar as práticas mundanas, lascivas, erradas das suas vidas. Enquanto que o que nós aprendemos na palavra de Deus é que na cruz nós morremos para os nossos pecados e paixões carnais. Seguir Jesus significa que essas paixões não fazem mais parte das nossas vidas agora. Mas não era assim para esses crentes. Esses crentes eram mundanos, carnais. Eles estavam na contramão
da cruz, inimigos da cruz. Eles são um desfavor ao Evangelho. Terceiro elemento é que o destino deles é a perdição, o versículo 19 diz. O destino deles é a perdição. Perdição, irmãos, aqui é no sentido de ruína eterna. Perdição no sentido de sofrimento eterno. Ou seja, perdição é que se eles continuarem nesse padrão de vida, inevitavelmente vão acabar no inferno. Paulo fala isso não com alegria, porque essas pessoas que estão dentro da igreja e que têm um padrão de vida mundano vão acabar no inferno. Paulo fala isso no versículo 18, diz chorando. Ele está triste por causa da realidade da vida dessas pessoas e que não há mudança. Então há crentes perdidos dentro da igreja, há crentes perdidos na casa do Pai. Não converteram ainda. Meu irmão, muda. Muda, meu irmão, se você se enquadra nisso aqui. Caso contrário, a ruína te espera. Mude. Um quarto elemento, o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o estômago, diz o versículo 19 ainda. Quando Paulo está dizendo que o Deus deles é o estômago é um símbolo para apetites, um símbolo para desejos, os desejos da carne. Paulo está dizendo que esse grupo de pessoas, libertinos, inimigos da cruz, eles vivem para satisfazer os seus apetites. Eles vivem para realizar as suas vontades. Eles são dirigidos pelos seus desejos. Desejos desordenados que existem no coração. São vidas desprovidas de freios. Não há limites, não há virtudes que interrompem esse ciclo de pecado. Não há temor de Deus nas suas vidas. Enquanto que os cristãos verdadeiros se empenham, como nós lemos no texto de João que lemos aqui no início do culto, enquanto os cristãos verdadeiros se empenham em negar-se a si mesmo, em seguir Jesus e agradar a Deus, os libertinos vivem devassamente para si mesmos. O versículo que nós temos lá, que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém, para eles tudo é lícito e tudo convém. O Deus deles é o ventre. Irmãos, atenção, isso não está muito longe de muitos de nós. É só nós olharmos o tempo que usamos para o nosso ventre, para os nossos apetites, e o quanto que nós dedicamos para Deus. Por exemplo, dificilmente começamos as nossas tarefas diárias sem tomar um café da manhã, não é? Levantamos de manhã e tomamos um café para começar o dia. Mas sem oração, muitas vezes começamos o dia, não é? Quanto dinheiro gastamos com prazeres, com necessidades do nosso ventre, do nosso estômago? Gastamos muito. Nos prazer nesse gasto. Mas, por outro lado, fechamos os olhos e fechamos os nossos bolsos quando diz respeito a dar recursos para a causa de Deus, quando diz respeito à oferta, a dízimo, ajudar um irmão seu em necessidade. Cuidado, irmão. O Deus dos libertinos, dos inimigos da cruz, é o ventre. Sexto, não tinha passado, vamos lá. Sexto item, quinto, a glória deles é vergonhosa, diz o versículo 19. A glória deles, a alegria deles é uma coisa vergonhosa. A alegria dos inimigos da cruz está naquilo que naturalmente deveria deixar a gente envergonhado. Os inimigos da cruz, os crentes libertinos, eles se alegram com aquilo que é errado, com aquilo que eles deveriam ficar vermelhos. Não, eles se alegram. São pessoas que contam vantagem de suas condutas erradas e imorais. Lembra? Paulo
Paulo está chamando aqui de inimigos da cruz pessoas que estavam na igreja, não de pagãos. Então eles contam vantagem de suas condutas erradas e imorais. Exemplo, né? Está cheio disso hoje aí, gente. Está cheio de crente aí, colocando suas fotinhos de balada, fotinhos de bebedeira, fotinhos sensuais nas redes sociais. Coisa que devia se envergonhar, mas isso é alegria. Coisas erradas, e que aí o crente vem e diz, é errado, mas eu faço mesmo. Se acontecer comigo, eu faço sim, eu faço mesmo. Devia ficar envergonhado. E não vai ter no peito dizer, eu faço mesmo. Está cheio de pessoas que se dizem crentes e vivem assim. Deviam ter vergonha e não se vangloriar dessas coisas. Sexto, o que só pensam nas coisas terrenas. Versículo 19. Só pensam nas coisas terrenas. Para encerrar aqui toda essa descrição que o Paulo está fazendo dos inimigos, daquilo que ele considera os inimigos da cruz. Então, é um grupo de pessoas que tem todas essas características, não é uma característica isolada, mas é um grupo de características, e mais uma delas aqui, que elas só pensam nas coisas terrenas. Gente, as coisas da realidade desse mundo, que nós fazemos parte, coisas da família, do trabalho, das amizades, as coisas da realidade desse mundo não são más, necessariamente, não são más. Ser cristão, seguir a Cristo, não é ser uma seta, não é ser uma pessoa que é contra a alegria ou que não tem felicidade, ou ser um mal-humorado. Só que o problema dos inimigos da cruz é que eles só pensam nas coisas desse mundo. Eles não cogitam nas realidades espirituais. Eles não têm prazer em Deus. Sabe, vou falar aqui uma coisa para vocês, da realidade da nossa igreja. Nós estamos há 1 ano de pandemia. E a coisa está feia, tá vendo? Tem bastante gente ficando ruim aí, e essa cepa nova é bem perigosa, se cuide. E em função da pandemia, eu achei que nós oraríamos mais. Porque esse é o movimento normal. Quando vem uma calamidade, a gente corre para Deus, a gente busca mais a Deus, a gente se aproxima de Deus, a gente se une em oração. Eu achei que nós oraríamos mais. Já faz 1 ano eu não estou vendo isso. E aí nós começamos grupos de oração. Eu não vejo vocês lá participando, irmãos, eu vejo sempre os mesmos. Eu achei que nós oraríamos mais. A cruz de Cristo abriu uma nova janela de possibilidades. Para todos nós, para a humanidade, a possibilidade de se aproximar de Deus, a possibilidade da vida eterna, a possibilidade do perdão dos pecados, da amizade com Jesus, de ter a sua vida transformada e restaurada. A cruz abriu uma janela de possibilidades. Mas os libertinos não se interessam por isso. Eles não têm fome de Deus, não têm interesse por Deus. Seus apetites são apenas nas coisas terrenas. Não tem apetites em Deus, só nas coisas terrenas. O que importa são as bebidas, os jantares, sexo, prazeres, dinheiro, trabalho. Paulo acusa esse grupo de serem inimigos da cruz de Cristo, porque eles não se interessam pela janela que foi aberta. Desprezam as oportunidades que foram oferecidas por Deus à humanidade na cruz e vivem apenas para satisfazer os seus desejos. Triste. Os libertinos eram uma ameaça para a igreja de Filipos. Eram um péssimo exemplo para os novos convertidos e uma pedra de tropeço aos não cristãos. Por isso, Paulo vai concluir esse raciocínio dele, que ele começou falando desse grupo, no versículo 1 do capítulo 4. E concluindo esse raciocínio, Paulo diz que a igreja precisa de pessoas firmes. Porque os libertinos têm sido esse exemplo, o mau exemplo que as pessoas estão seguindo. E Paulo agora vai começar a traçar um quadro dos bons exemplos. Os libertinos são os inimigos da cruz. Paulo vai começar a falar agora dos amigos da cruz.
Paulo está falando que a igreja precisa de exemplos para serem seguidos. Desse modo, diz o versículo 1 do capítulo 4, desse modo permanecereis firmes no Senhor. Desse modo, que modo? É o que Paulo falou nos versículos anteriores. Desse modo permanecereis firmes. Firmes, cravados, colados de uma maneira que não tem mais retorno, sem volta. Gente, firmes. A palavra firme, na língua portuguesa, ela tem muito significado. Eu quero só lembrar aqui alguns para você do que Jesus está dizendo quando diz, olha, permaneçam firmes em Jesus. Firme quer dizer fixado, fincado, cravado, colado, pregado, preso, constante, imutável, inalterado, permanente, resoluto e muitos outros. Permaneçam firmes em Jesus. Deus não quer que você seja um crente igual um prego em polenta. Deus quer que você seja firme, meu irmão. Um exemplo. Constante. Vamos olhar mais uma vez para o texto, já caminhando para o fim da mensagem, vamos olhar mais uma vez para o texto e descobrir que modos são esses que nos levam a ser amigos da cruz, que modos são esses que fazem com que a gente tenha convicção de que a vida com Jesus é uma vida sem retorno e que nos ajuda a permanecermos firmes em Jesus. Que modos são esses que Paulo fala na sua conclusão? Vamos ver? Vamos voltar um pouquinho no texto. Eu não vou falar na ordem do texto porque eu quero que o meu argumento maior seja o último. E ele não está no primeiro do de Paulo. Então eu vou falar o primeiro modo que Paulo salienta aqui. Para permanecermos firmes, colados, grudados, constantes, sem retorno em Jesus. Primeiro, para termos firmeza no Senhor, Paulo nos chama a viver como cidadãos do céu. Nada novo. Nós já estamos abordando esse tema. É a santidade, né? É a vida no presente, é o agir, viver de modo digno de Cristo. É correr a carreira cristã, é a soberana vocação. Nós já estamos falando disso aqui durante a exposição da carta de Paulo, porque Paulo tem falado disso. Então é você viver como cidadão do céu aqui na terra. É o que nos diz o versículo 20 e o versículo 21. Vamos ler? Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então, como eu falei, há muita coisa boa nessa terra, há muita alegria a ser desfrutada, há muito prazer legítimo. Mas a nossa mente e o nosso coração, ele precisa ter a perspectiva do céu, não a perspectiva terrena. O nosso coração tem que estar no céu. Com isso não estou dizendo que ser cristão, assim como é ser asceta, também não é ser um escapista. Não é alguém que quer fugir dos maus ou negar o mal desse mundo e se alojar no céu ou ter só esperança no porvir. Não, nós não somos escapistas, nós nos importamos com o mundo nós vivemos, nós queremos que esse mundo seja melhor, mas não podemos se esquecer, enquanto vivemos, que a nossa pátria, como diz o versículo 20, a nossa pátria é o céu, a nossa perspectiva enquanto filhos de Deus, Paulo está dizendo, é um segredo, é um modo de ser firme, escravado, constante, sem retorno em Jesus, é você ter essa perspectiva de que você é um cidadão do céu. E você entendendo isso, que você é um cidadão do céu, então você vai ter a capacidade de viver nessa terra sem se agarrar a essa vida como essa vida fosse a única. Está rolando um videozinho muito engraçadinho de uma menina muito linda, e eu botei até no meu Facebook, ela diz, não complique. Ela diz, não, né, faça isso, faça aquilo, a vida é muito simples. No final ela diz, a vida é uma só. O vídeo é muito bonito, eu só não concordo com o final. Eu não sou espírita que acredita que existe outras vidas, mas a nossa existência não se resume a essa vida. Se a sua perspectiva for terrena, você vai achar que tudo que existe é o que tem aqui, e você vai se agarrar de uma maneira tão medonha ao que existe aqui,
que não vai ter espaço para o celestial e que você vai se frustrar, porque o que tem aqui é finito. Em alguma mão vai escorregar em algum momento vai escorregar dos seus dedos. E você vai ser muito triste com isso. Então nossa perspectiva tem que ser no céu. E se a sua perspectiva é o céu, então você pode viver essa vida como se ela não fosse a única. Não vivemos como se fosse só o que existe, o aqui e agora. Não precisamos então, com isso, como os libertinos, abocanhar todas as oportunidades e satisfazer todos os apetites, como se fossem irrecuperáveis aquilo que a gente deixou de aproveitar. Irmãos, nós cremos na ressurreição do corpo. O versículo 21 fala do corpo, da humilhação que vai ser transformado. Paulo que está falando da ressurreição. Os amigos da cruz, eles têm a perspectiva no céu, porque eles sabem que são cidadãos do céu. Os amigos da cruz, eles creem na ressurreição do corpo, porque eles creem na ressurreição do corpo. Eles não vão tentar abocanhar tudo que existe aí nessa terra. E nós perdermos nessa vida, irmãos, nem se compara àquilo que nós teremos na vida que está por vir. Amém? Não é nada você perder alguns desejos e apetites e oportunidades nessa terra, porque a sua perspectiva é muito além dessa terra e o que está por vir é muito, infinitamente superior. Possua coisas, desfrute delas, mas não seja possuído por nada. Para ficar firme, para não ser abalado, seja desapegado das coisas. Mas não porque não gostamos delas, ou da vida que Deus nos deu. Não. Mas porque amamos mais a Deus e ao seu reino do que elas. Amém? Não é nas coisas dessa vida que nós vamos encontrar a redenção, o transcendente, a felicidade plena, abundante. Não é nas coisas dessa vida que nós vamos encontrar a salvação. Os libertinos acharam isso. Nós que somos amigos da cruz sabemos que a salvação vem do alto. Nós aguardamos o Salvador, amém? Que vem do céu para buscar os seus. A redenção está nele. Assim vivem os amigos da cruz. Nós somos peregrinos, estamos de passagem nessa terra. Seu destino é o céu. A dor, o choro, o sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Amém? Tenha seus olhos fixos no céu. Que essa seja a sua perspectiva. E segundo e último modo que eu encontro nesse texto, que Paulo diz que são maneiras de permanecermos firmes no Senhor, então é viver na terra como um cidadão do céu. E a segunda, para termos firmeza no Senhor, Paulo nos chama ao discipulado, irmãos. É um tema que a gente não abordou ainda no decorrer aqui das exposições da carta de Filipenses e que com certeza é extremamente importante no projeto da santificação, daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, que é o que está acontecendo no momento presente. Paulo agora aqui vai falar e introduzir o tema do discipulado e a importância do discipulado, e ele linkou o discipulado a permanecermos firmes em Cristo. Para termos firmeza no Senhor, Paulo nos chama então ao discipulado. E discipulado é imitação de Cristo. Discipulado é você imitar Jesus. Versículo 17 diz: Irmãos, sede meus imitadores, e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Sede meus imitadores, Paulo está dizendo. Paulo está dizendo isso porque nós também sabemos que em outros textos, por exemplo, 1 Coríntios 11:1, ele diz: Sejam meus imitadores, assim como eu sou um imitador de Cristo. Podem olhar para a minha vida, porque o que vocês vão ver na minha vida é aquilo que vocês veem na vida de Cristo. Então Paulo nos chama a imitar ele, porque ele é um imitador de Cristo. Paulo se coloca diante da igreja de Filipe como um exemplo a ser seguido. E não só ele fala: sigam todos aqueles que vocês vejam que andam da mesma maneira que é o meu proceder, que são aqueles que imitam a Cristo, que são aqueles que são amigos de Cristo.
Então Paulo se coloca como um exemplo a ser seguido, de procedimento, de caráter, de saber sofrer, na vida simples, na vida desapegada, desprendida, no apego pela palavra, na devoção e temor a Deus. Paulo é um exemplo a ser seguido, como Timóteo e Epafrodito, que ele também apresenta um pouco antes aqui na carta. Também são exemplos a serem seguidos e imitados, que são os amigos da cruz de Cristo. Gente, o discipulado cristão, que nos faz permanecermos firmes em Cristo, o discipulado cristão é um processo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o chefe, é ele que guia, é ele que coordena, é ele que faz acontecer. Então, o processo guiado pelo Espírito Santo de fazer cada discípulo de Jesus mais e mais parecidos a Cristo, pela imitação. Discipulado é nós submetermos a nossa vida ao senhorio de Cristo. Nós submetemos os nossos apetites e vontades à vontade de Deus, diferente dos libertinos, dos inimigos da cruz, que têm as suas vontades como chefe das suas vidas. Discipulado é submeter-se ao senhorio de Cristo, é submeter-se à sua palavra, é submeter-se ao seu ensino. E não mais viver em função dos seus apetites. Eles existem, mas você os domina com virtude e caráter cristão. O discipulado, ele começa com a admiração de Jesus, com a sublimidade de conhecer a Cristo, como Paulo disse. Começa com a admiração por Jesus e se transforma em imitação diária de Cristo, ao ponto de então sermos admirados por outras pessoas. Esse é o processo que está dentro daquela corrente inquebrável de eleição, justificação, regeneração, blá. Mas você, num dado momento, se pega admirado, encantado com Cristo. Então você começa a imitá-lo todo dia, ao ponto de as pessoas passarem a admirar a sua vida, porque você imita a Cristo. Então, o discipulado cristão, ou a imitação de Cristo, ela envolve basicamente dois movimentos. O primeiro é o ato de seguir a Jesus em sua vida. É isso que você vai ver na Bíblia. Pessoas seguindo a Jesus. Isso é o discipulado cristão. O seu ato pessoal, voluntário, o seu desejo de seguir a Cristo, de imitá-lo. Mas também faz parte do discipulado cristão. O discipulado cristão não se resume a você seguir Jesus. Também faz parte de você ser um discípulo de Jesus, você ajudar outros a seguir Jesus. Ser um discípulo de Cristo, então, é seguir a Cristo e ajudar outros a seguir a Cristo. É esse conjunto que compõe o discipulado cristão. É esses dois movimentos que precisam existir. Irmãos, discipulado é a decisão de não mais andar sozinho, de não mais andar por conta. É a decisão de você fazer parte de uma comunidade, de você pertencer a um grupo, de você ser conduzido e mentoreado por alguém que seja mais experiente, que está um pouco mais de tempo que você na estrada da fé e que vai te ajudar nessa prática de imitar a Cristo. Não tem como ter firmeza em Cristo sem discipulado. Paulo está dizendo. Você não vai encontrar firmeza em Cristo, você não vai se encontrar num momento da sua vida colado de maneira que seja sem volta, sem discipulado. O Espírito Santo nos conduz nesse processo. Então não tem como ter firmeza em Cristo sem discipulado. E com isso eu quero perguntar para você que está me ouvindo: quem acompanha a sua vida? Quem acompanha a sua caminhada cristã? Quem te orienta? Quem te auxilia nessa caminhada? Sem discipulado, não tem como ter a firmeza em Cristo. Discipulado é extremamente importante. Precisa fazer parte
fundamental, essencial, indispensável da sua caminhada com Jesus. Estar em discipulado. E no que diz respeito ao discipulado, aqui nós encontramos um sério problema na modernidade, nesse período que nós vivemos, e principalmente tem se exacerbado agora na pós-modernidade, ou modernidade tardia, como alguns chamam. É um problema para o discipulado cristão, que é a cultura da autenticidade. É a cultura do seja você mesmo. O que as pessoas mais prezam hoje, o que você vai mais ouvir nos conselhos, nos posts e nos coaches por aí, é a cultura da autenticidade. Você tem que ser você mesmo, né? Você não pode ficar se guiando pelos outros. Seja você, seja autêntico. É a bandeira. Só que para seguir Jesus, você vai ter que rejeitar o ideal da autenticidade. Como assim? Então eu devo ser falso? Então eu devo não ser verdadeiro? Claro que não, né, irmão? Não confunda sinceridade com autenticidade. Discipulado não é a busca por ser uma versão melhor de si mesmo. E olha que eu já usei essa expressão várias vezes. Mas discipulado não é a busca para que você seja uma versão melhor de si mesmo. Isso você vai encontrar nos livros de autoajuda, nos pregadores coach. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Discipulado não é então uma busca para que você seja uma versão melhor de si mesmo, mas é a busca por ser igual a Cristo. Não é uma versão melhor de si, mas é uma busca por ser igual a Cristo. É a busca por transcendência. Você vai transcender você. Você vai além do que há em ti. É como diz o pastor Jonas Madureira. Um cristão não pode viver de forma alguma sob o paradigma da autenticidade, porque ele tem um modelo explícito a ser imitado. Na autenticidade você não deve imitar nada, você tem que ser espontâneo, você tem que ser autêntico, né? Esse é o paradigma da autenticidade. Você tem que sempre recriar, reinventar, não é isso? Ressignificar. Essa é a moral da autenticidade. Você não pega nada pronto, nada de fora, você ressignifica tudo. Não é o que a Bíblia fala. Um cristão não pode viver sob o paradigma da autenticidade, porque existe um modelo a ser seguido, existe um padrão pronto a ser imitado. Não é originalidade que Deus quer de mim e de você. O que Deus quer de nós é imitação. Imitação de Cristo. João 3,30 diz: convém que Ele cresça e eu diminua. Que Ele cresça, imitação, e que eu diminua, menos autenticidade. Mais imitação. Amém? Mais uma frase aqui do Jonas Madureira. Estamos entre duas abordagens do discipulado. Uma é a abordagem mimética, centrada na sinceridade. Outra é a abordagem humanista, centrada na autenticidade. Esta, a abordagem humanista, centrada na autenticidade, esta trata o discipulado como um meio de ajudar as pessoas a se tornarem o que elas querem ser. Seus apetites. Aquela, a mimética, a da imitação de Cristo, baseada na sinceridade, aquela considera o discipulado, um meio de ajudar as pessoas a se tornarem como Jesus. Não o que elas querem ser, mas como Jesus. A menos que o que você queira ser é como Jesus. A igreja precisa de pessoas que sejam exemplos a serem seguidos. Precisamos, carecemos. Os inimigos da cruz estão aí e nós precisamos dos amigos da cruz. Exemplos de pessoas, exemplos de profissionais, exemplos de médicos, exemplos de advogados, exemplos de funcionários, exemplos de patrão, exemplos de amigos, exemplos de pais, exemplos de família, exemplos de casamento. A igreja precisa de exemplos, modelos, que sigam a Cristo e que chamam as pessoas e que ajudem as pessoas também a imitarem a Cristo. Observe, então, os que andam ao nosso derredor e que são
amigos da cruz de Cristo, imite-os. Esse é o apelo de Paulo. Para terminar aqui, irmãos, eu quero fazer uma aplicação desse texto. Eu quero trazer 4 reflexões aqui de como nós aplicarmos essa mensagem que você ouviu hoje. Primeira aplicação: não existe igreja sem problemas. Não existe igreja sem problemas. Olha só, Paulo estava falando da igreja de Filipe, que era uma das melhores igrejas, uma igreja extremamente elogiada por Paulo, que Paulo se alegra muito com ela. Mas essa igreja era uma igreja que tinha legalistas, que tinha cristãos nominais, tradicionais, frios. Era uma igreja que tinha libertinos. Não tem igreja sem problemas. Então não tenha uma expectativa irreal da igreja, como se tudo na igreja deveria ser 1000 maravilhas. Como se a igreja devesse ser o lugar perfeito, mais prazeroso do mundo. Não tenha ideais irrealistas. Não vai adiantar nada você ficar fora dela atirando pedras. A igreja é constituída de pecadores, pessoas que estão aprendendo a viver de maneira santa, mas ainda pecadores. A igreja ideal só vai existir quando Jesus buscar. Vimos isso na ideia de perfeição que pregamos na semana passada. A igreja ideal, perfeita, só vai existir na glória. O que existe é a igreja real, com suas falhas, imperfeições, mas em busca de santificação, na procura de imitar a Cristo. Então, fique olhando de fora e jogando pedras. Congregue numa igreja que leva a sério as Escrituras. E essa igreja que leva a sério as Escrituras. Torne-se parte dessa igreja e, junto com os irmãos, lutem para viver uma vida que agrade a Deus, uma vida digna do Evangelho, reta na terra, como cidadãos do céu na terra. É isso que você tem que fazer, mesmo que a igreja tenha falhas e problemas. A não ser que sejam gritantes, sejam imorais, seja um abandono da sua doutrina. Aí você abandona aquela igreja local e procura outra, que seja reto nas Escrituras. Mas não fique de fora jogando pedra, esperando a igreja perfeita, porque a igreja tem problemas. Segundo, cuidado com a heresia do legalismo, que se baseia no mérito, no desempenho para alcançar a salvação. Cuidado, que isso vai empobrecer o seu relacionamento com Deus. Sua dependência, sua segurança, sua aceitação por Deus, focada no mérito, vai estragar a sua fé. Cuidado com o legalismo. Terceiro, cuidado com a heresia da libertinagem. Crentes que vivem sem lei alguma. Ficam com todo mundo, transam, sem o compromisso do casamento, mentem descaradamente, enganam como se isso não importasse. Cuidado. O legalismo diz: salvação é pelas obras. Os libertinos, ou a libertinagem, diz: a salvação é sem obras. O Evangelho diz: a salvação é pela fé, mas com obras, acompanhado das obras. As obras que salvam, mas as obras acompanham os salvos. E terceiro, quarto, precisamos ser exemplos para os que nos observam. Isso realmente pese no seu coração. E esse seja o desejo, o empenho junto ao Espírito que santifica as nossas vidas, para que você seja um exemplo a ser seguido para os de casa, da igreja, para os de fora. Um exemplo para a família, um exemplo de casamento, um exemplo de pessoa. Amém? E sejamos aqueles que as pessoas queiram imitar, porque nós imitamos a Cristo. Amém? Quero convidar você para nós orarmos. Como que podemos ser firmes em Cristo? Ter uma fé tamanha que não tem mais como voltar atrás no nosso relacionamento com Jesus, independente do que possa acontecer na nossa vida. Vivendo como cidadãos do céu na terra, levando Deus a sério, honrando Ele com a sua vida aqui e tendo o princípio do discipulado como algo fundamental na sua vida, andando com pessoas que te ajudam a imitar a Cristo, tendo alguém que acompanhe a sua vida. Pense
nessas coisas, porque isso nos ajuda a sermos firmes em Cristo. Senhor meu Deus, terminamos aqui mais uma exposição da Tua Palavra no livro de Filipenses, na carta de Filipenses. Vimos aqui, Senhor, que existem os inimigos da cruz de Cristo, que o Senhor nos guarde de sermos inimigos da cruz de Cristo. Guarda-nos, Senhor, de termos esses elementos que Paulo falou, que fazem de algumas pessoas inimigos da cruz, que o fim delas é a perdição. Deus, ajuda a sermos amigos da cruz de Cristo. Ajuda a sermos realmente, a vivermos com a perspectiva no céu. Ajuda-nos, Senhor, a viver com o entendimento, Deus, da ressurreição do corpo. Ajuda-nos, Senhor, a saber que o Senhor já está endireitando esse mundo, que as coisas do porvir já estão acontecendo agora. Ajuda-nos, Senhor, a realmente glorificarmos a Ti e sermos padrões dos fiéis da terra. Santifica-nos e ajuda-nos, Santo Espírito, a viver de tal maneira que alegre o coração do nosso Pai, que nos enviou o Filho. Porque antes todos éramos inimigos da cruz, mas o Senhor enviou o Seu Filho para morrer na cruz. E por meio de Jesus e do Evangelho que entrou em nós, Deus, hoje nós fazemos parte da Sua família, temos o céu como prêmio e aguardamos, Deus, a Sua volta, nos ares buscar, Deus, a Sua igreja. Nos ajuda, Senhor, a viver alegremente assim e não tentar engolir esse mundo, abraçar todas as oportunidades e vivermos aqui como se fosse só isso que existisse. Não nos deixa vivermos assim, dominados pelos apetites e paixões, mas que o nosso desejo seja Cristo, o viver para Ele, em nome de Jesus.